Olá, hoje foi o último dia da 10ª conferência de coaches executivos aqui em Cincinnati, nos Estados Unidos, e eu gostaria de destacar a palestra do Mike Day, que falou sobre liderança quando você está muito mais propenso a desistir. E nessa palestra ele contou a história dele, que em dado momento, mais ou menos no ano de 1990, ele, depois de uma carreira muito bem sucedida como executivo em uma empresa, ele acabou sendo de forma surpreendente demitido. E no desespero de tentar sustentar a família, ele, com muitas dificuldades, com uma filha, inclusive muito nova, ele resolveu aceitar um emprego de vendedor de ternos em uma loja de departamentos. E ele tinha o título de doutorado, inclusive, em administração de empresas. E ele explicava que, principalmente no inverno, é muito difícil as vendas, porque as pessoas não saem de casa, então as vendas declinam muito. E ele, em dado instante, recebeu um cliente e ele percebeu que o cliente, no meio da conversa, era formado na mesma universidade que ele, inclusive tinha o mesmo título de doutorado. E ele começou a falar com o cliente sobre certas coisas que somente quem tinha o título de doutorado poderia saber. Esse cliente se surpreendeu e falou, mas como que você sabe tudo isso? E aí ele revelou que ele, de fato, ele tinha o doutorado em administração. O cliente se interessou pela história dele e convidou-o a tomar um café uma semana depois. E assim ele fez. E nessa conversa, o cliente mencionou que a empresa dele de fato estava crescendo, apesar daquele momento de crise, e que ele precisava de um executivo com a formação do Mike Day. E ele acabou sendo contratado e teve a oportunidade de continuar a sua carreira. E, bom, eu achei essa história bastante importante, porque no final ele mencionou que, de fato, principalmente em momentos de crise, você tem muita gente na cozinha lavando prato. E que se você pode ajudar, é importante você prestar atenção nessas pessoas, porque tem muitos líderes lavando o prato nesse momento. Eu achei isso importante, principalmente para quem está passando por uma crise, como é o caso do Brasil, nesse momento, onde com certeza temos muitas pessoas passando dificuldades e que poderiam ser muito úteis a outras organizações. A conferência foi bastante útil aqui nos Estados Unidos. Eu acho que deu para perceber que a formação em coaching executivo no Brasil ela está em um bom nível. Nós temos realmente cursos que oferecem uma qualidade tão internacional ou tão boa quanto é aqui nos Estados Unidos. E a minha intenção em compartilhar esse conhecimento com vocês foi, de alguma forma, poder ajudá-los também. Até a próxima. Um abraço.